Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. Está na pauta do plenário de hoje a chamada PEC emergencial. Segundo o governo, ela vai criar condições para a volta do auxílio emergencial, mas, por outro lado, vai criar gatilhos para União, estados e municípios reduzirem despesas. E recursos que hoje são destinados à saúde e à educação poderiam ser remanejados. Os senadores concordam com a urgência de que um novo auxílio emergencial seja pago à população mais pobre. Mas a proposta de emenda à Constituição que pode destravar o pagamento desse auxílio não foi bem recebida por vários parlamentares. A crítica é principalmente ao dispositivo que acaba com os gastos mínimos para as áreas de saúde e educação, incluído no relatório do senador Márcio Bittar. O que existe de emergência para o país é a emergência da vacina e o auxílio emergencial. Portanto, para nós, emergência é a emergência social, não a emergência fiscal, como o governo está propondo. Ainda mais através da chamada PEC emergencial que estão falando, eles misturam alhos com bugalhos e vem a questão da desestruturação do próprio Estado. Limitar gastos na questão da saúde e da educação, para nós, é um absurdo. Já esperamos tanto, não tem por que votar num dia só. É bom para o país votar logo, mas não é bom para o país a gente votar uma coisa errada, a gente precisa ter muito cuidado. Nós acabamos de votar no final do ano passado a PEC do Fundeb, em que ao longo do tempo nós teremos mais recursos para a educação pública. Agora nós vamos acabar com tudo isso? Então, aqui é uma casa do diálogo, do debate, mas não existirá acordo se essas coisas não forem suprimidas do texto. O relator incluiu na proposta uma cláusula de calamidade provocada pelo coronavírus para permitir o pagamento do auxílio. Assim, essa despesa não estará sujeita ao teto de gastos e outros limites impostos ao orçamento federal. Acaba o gasto mínimo em educação e saúde. Atualmente, os estados são obrigados a investir pelo menos 12% das receitas em saúde, os municípios 15%, e ambos devem aplicar no mínimo 25% em educação. No caso do governo federal, devido ao teto de gastos, a despesa nas duas áreas é corrigida pela inflação do ano anterior. A PEC emergencial ainda prevê a adoção de medidas obrigatórias sempre que a despesa superar 94% da receita corrente líquida da União. Entre essas medidas, proibição de reajustes, concessão de benefícios e contratação. No caso de estados e municípios, o gatilho é acionado quando a despesa atingir 95% da receita. Se ultrapassar 85%, estados e municípios podem também adotar as medidas de contenção. É necessária a aprovação do Poder Legislativo local. A reação contra a desvinculação das receitas de educação e saúde veio de todos os lados. Parlamentares do PT e representantes de sindicatos se reuniram com o presidente Rodrigo Pacheco pedindo o adiamento da votação da PEC. O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, junto com entidades de controle externo, publicou uma nota onde manifesta preocupação com a medida e lembrou que a vinculação de receitas para a saúde e educação está prevista na Constituição desde 1934. O diretor da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, lembra que os mínimos constitucionais que envolvem a saúde e educação são muito complexos e devem ser debatidos com mais calma. Isso é bastante polêmico porque precisa ver caso a caso, prefeitura a prefeitura, estado a estado, para que se não tome uma decisão, para que não se tome uma decisão assodada a esse respeito. Claro que teria um efeito do ponto de vista da desvinculação, mas é preciso também pensar na situação geral dos governos subnacionais. Na pauta do Senado de hoje também está o projeto de lei que permite o compartilhamento de documentos entre órgãos da administração pública e emissão de documentos como certidões, diplomas e atestados em meio digital. O objetivo do projeto é aumentar a eficiência na administração pública, unificar bancos de dados para facilitar o acesso a informações e simplificar processos.
Tudo isso por meio da informatização. O texto permite o compartilhamento de documentos digitais entre diferentes órgãos e a emissão de atestados, certidões e diplomas em meio digital. Os usuários também podem acessar os serviços dos órgãos públicos por meio de tecnologias de amplo acesso. A desburocratização e a utilização da plataforma digital para a oferta desses serviços, ela é fantástica. A gente teve uma pandemia em 2020 e nós ainda não saímos desse isolamento, o isolamento ainda é necessário, então isso dificultou em muito o acesso, né, da população a alguns documentos. O PL favorece a disseminação da transformação digital para estados e municípios e para os outros poderes. O projeto limita o uso dos dados do cidadão àquelas hipóteses exclusivamente previstas em lei. E ao final, favorece a disseminação de políticas públicas baseadas em evidências que melhor podem ser direcionadas àqueles cidadãos que realmente precisam. Ele favorece a criação de ambientes de inovação no setor público, por meio da melhora de processos e de serviços prestados à população. Além disso, incentiva a adoção de processos administrativos digitais. Os especialistas reconhecem a importância do projeto na redução da burocracia, mas manifestam preocupação em relação à segurança dos dados. A grande preocupação é como proteger esses dados. A gente tem acompanhado desde o ano passado, esse ano, janeiro, fevereiro, vários vazamentos de dados. E ninguém sabe de onde esses dados estão sendo vazados. Vamos citar aí o caso da Terracap, do STJ e, recentemente, agora em fevereiro de 2021, do SUS. Nós podemos ver aí, então, que, de início, o governo digital já é um grande desafio. É preciso que o governo invista em tecnologias mais modernas para assegurar a proteção e a privacidade dos dados dos titulares, né, no caso, os cidadãos, e também o acompanhamento da Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela cobre não somente da iniciativa privada, mas também da iniciativa pública, dos setores públicos, que eles implementem soluções tecnológicas para assegurar a privacidade dos cidadãos e evitar esses tipos de incidentes que vem ocorrendo aí. O Congresso recebeu nesta quarta-feira do presidente Jair Bolsonaro uma proposta que pode abrir caminho para a privatização dos Correios. Como se trata de um projeto de lei, o texto começa a tramitar na Câmara e depois vem para o Senado. E agora o presidente assina a mensagem ao Congresso que encaminha o projeto de lei dos Correios, que dispõe sobre a organização e a manutenção do Sistema Nacional de Serviços Postais. O presidente Bolsonaro entregou ao Congresso, na noite desta quarta-feira, um projeto que possibilita a privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Assim como a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras, levada na véspera ao Senado, o projeto dos Correios foi entregue pessoalmente por Bolsonaro à Câmara, dias depois da troca do presidente da Petrobras, que o mercado financeiro interpretou negativamente como uma intenção de interferir na política de preços da companhia. Isso não é uma resposta ao caso Petrobras, não. Até porque isso já vinha sendo trabalhado há muito, bem como o projeto sobre os Correios, bem como a MP de ontem sobre o sistema elétrico. O projeto garante a universalização dos serviços postais, acaba com a imunidade tributária dos Correios e aumenta indicadores de eficiência em entregas. O modelo de privatização ainda não está definido, mas o governo considera 3 formas de vender a estatal. Uma é oferecê-la por inteiro ao mercado, outra é dividi-la por regiões e a terceira é separar por unidades de negócios, como logística, encomendas expressas e outras. O presidente da República sancionou nesta quarta-feira a lei que concede autonomia ao Banco Central. Fruto de projeto debatido e votado por deputados e senadores, a nova lei fixa mandatos de 4 anos para presidente e diretores do banco. Esses mandatos não coincidirão com o de presidente da República.
Ela também traz normas para exonerações desses cargos e torna o Banco Central uma autarquia de natureza especial, deixando de ser vinculado ao Ministério da Economia, como era até então. Nas redes sociais, senadores comentaram a sanção da nova lei. Senadores lamentaram a marca de 250 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, um dos estados mais atingidos pela Covid-19, lamentou o ritmo acelerado de contágio e as UTIs lotadas. Para ele, a vacina é a única saída para salvar vidas e empregos. Cid Gomes, líder do PDT, classificou a marca de 250 mil mortes como a soma de incompetência, indiferença, ignorância e perversidade. Paulo Rocha, líder do PT, publicou a inscrição com 250 mil mortos e escreveu: número de um governo genocida. Alessandro Vieira, líder do Cidadania, criticou a falta de vacinas e de auxílio emergencial e disse que a política baseada em mentiras cobra um preço pesado. Confúcio Moura, do MDB de Rondônia e que presidiu a comissão do Congresso que acompanhou as ações do poder público relacionadas à pandemia, prestou solidariedade às famílias das vítimas e aconselhou as pessoas a continuarem evitando aglomerações. O Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta que facilita a compra de vacinas contra a Covid por empresas, governos estaduais e prefeituras. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. O objetivo do projeto é facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19 de farmacêuticas internacionais. O texto prevê que União, Estados, Distrito Federal e municípios assumam os riscos referentes à responsabilidade civil sobre os eventos adversos relacionados à vacinação, desde que a Anvisa tenha concedido registro emergencial ou temporário para os imunizantes. Essa medida abre caminho para a aquisição de vacinas por governadores e prefeitos. Estamos, senador Eduardo Braga, em números de hoje, com mais de 248 mil compatriotas nossos que perderam a vida. Se nós não ampliarmos o arsenal, e o arsenal contra o vírus é a vacina, nós só temos 2 balas no arsenal no dia de hoje. É a AstraZeneca e a Coronavac. Se nós não ampliarmos imediatamente esse arsenal, a expectativa é que nos próximos meses, temos mais outros 70 mil compatriotas nossos que vão perder a vida. De acordo com o projeto, os imunizantes comprados por pessoas jurídicas de direito privado devem ser integralmente doados ao Sistema Único de Saúde e utilizados no âmbito do Programa Nacional de Imunizações. Só após a vacinação dos grupos considerados prioritários, as empresas seriam autorizadas a adquirir diretamente vacinas para comercialização ou utilização. Nós precisamos acelerar esse ritmo. Precisamos botar pilha nessa história. Porque não tem outro caminho, não tem outro remédio para a retomada do desenvolvimento econômico. Caro senador, relator da matéria, Randolfo Rodrigues, tem que pôr a massa laborativa vacinada para que ela possa continuar a produzir o desenvolvimento econômico, gerando desenvolvimento, emprego e renda. Os senadores também aprovaram o marco legal das startups. A matéria, que também vai para a Câmara, busca estimular a formação de empresas de inovação por meio de incentivos para quem investir nelas. Os senadores aprovaram 2 projetos relacionados às startups e que já haviam sido discutidos nesta terça-feira. Um deles inclui essas empresas no rol de beneficiários dos fundos constitucionais, com prioridade para receber linhas de créditos especiais, e o outro estabelece um marco legal para o setor. O texto enquadra como startups as empresas ou sociedades cooperativas que trabalham com inovação, faturam até 16 milhões de reais por ano e têm até 10 anos de inscrição no CNPJ. Traz-se medida oportuna condizente com os desafios econômicos do século XXI, cada vez mais marcado pelo protagonismo das ditas empresas emergentes voltadas para o desenvolvimento ou aprimoramento de modelos de negócios escaláveis e disruptivos. É importante que também o Brasil passe a fomentar o desenvolvimento das startups e do ecossistema do empreendedorismo inovador, com o setor público atuando como ente regulador e formulador de políticas de apoio e de incentivo. O objetivo do Marco Legal das Startups é incentivar as empresas de inovação no país.
Para isso, estabelece processos mais simples para abertura e fechamento de negócios e estimula a captação de recursos por essas empresas. Entre outros pontos, o texto regulamenta a atuação do investidor anjo, que é aquele que coloca capital de risco para apoiar as startups em fases iniciais. Ele poderá receber uma remuneração pelo dinheiro que aplicou na empresa, mas não será considerado sócio e não terá poder de decisão ou responderá pelas obrigações e dívidas do negócio. Parabéns pela relevância altíssima desse projeto e trazer oficialmente a realidade, Portinho, do ordenamento brasileiro, dispositivos e soluções que já existem, já estão em voga, não só no Brasil, como em vários lugares. Não é coisa de, como eu disse ontem, não é coisa de gringo, é coisa do mundo moderno e real. Coloca startups, que é uma grande oportunidade de renda, de progresso, de desenvolvimento, numa legislação mais aprimorada. A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher criou o processo de monitoramento e avaliação das políticas de enfrentamento à violência. O relatório com os resultados do primeiro ciclo de avaliação deve ser entregue em março. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em outubro de 2020, os feminicídios cometidos no primeiro semestre daquele ano tiveram um aumento de 1,9%. Já os chamados para o atendimento de violência doméstica registrados no 190 aumentaram 3,8% nesse período. Contudo, a proposta de orçamento para 2021 da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é 19% menor em relação ao proposto inicialmente para 2020. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata a mulher em razão de ser mulher, que é a violência de gênero. Isso foi constatado por meio de um estudo denominado Mapa da Violência. Isso foi ainda mais potencializado durante a pandemia de Covid-19. E daí a importância desse espaço, daí a importância da educação, da conscientização da população a respeito desse problema, que atinge não só as mulheres, mas as famílias e inclusive os homens agressores. Quando mais se precisou de investir recursos no aumento de rede e a proteção às mulheres, o governo federal negou. Isso só mostra que o governo federal não prioriza o combate à violência contra as mulheres brasileiras. O Observatório da Mulher contra a Violência, juntamente com o Instituto de Pesquisa Data Senado, executa um trabalho que vai fornecer uma análise de dados da violência doméstica no país e abordar os dados orçamentários referentes às políticas públicas para o setor. A partir desse retrato inicial, que vai trazer tanto a questão da evolução dos indicadores nos últimos 10, 20 anos, a questão também da análise orçamentária, de como tem evoluído a estratégia de atuação do Poder Executivo Federal em relação ao enfrentamento à violência, a gente começa a trabalhar para modificá-lo, para melhorá-lo, para que consigamos efetivamente fazer com que a atuação do poder público possa efetivamente reduzir a violência contra as mulheres. Esse documento será o marco inicial do processo de monitoramento e avaliação, que tem como objetivo elaborar e manter atualizado o mapeamento da realidade de cada estado brasileiro. Falar sobre a violência vivida pelas mulheres é quebrar esse grande tabu existente ainda em nossa sociedade, pois briga de marido e mulher, todos temos sim que meter a colher para salvar vidas. Falar, discutir, externar, abordar e enfrentar essa temática tão essencial para todos nós é um dos primeiros passos para educarmos a nossa sociedade e demonstrar que a mulher não é posse de ninguém e que ela pode sim fazer da sua vida o que ela quiser, o que bem entender. Inclusive, terminar um relacionamento sem ser morta pelo próprio parceiro ou companheiro. Conforme dados do IPEA e do Atlas da Violência, uma mulher é morta a cada 2 horas. Do total de mulheres mortas no país, quase 50% é por arma de fogo. Os homicídios de mulheres ocorrem 38,9% dentro das suas casas e principalmente as mulheres negras
são as mais vitimadas. Grave esse nome, Almerinda Farias Gama. Além de combatente sindicalista, foi uma das poucas mulheres negras que lutaram pelo direito ao voto feminino, sendo a única a votar como delegada na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Apesar do papel importante na luta pelo voto feminino e pela igualdade de gênero, Almerinda é pouco lembrada. Almerinda conta nas suas memórias que desde muito pequena se mostrava indignada com a diferença de tratamento entre homens e mulheres. Mas quando ela entrou no mundo do trabalho, ela sentiu na pele os preconceitos do que era ser uma mulher tentando trabalhar. Tentou trabalhar em vários lugares, não podia por ser mulher. E também em alguns empregos que ela tentou, conquistar as vagas, se pagava muito menos às mulheres do que se pagava aos homens. Uma realidade que até hoje acontece, das mulheres ganharem menos. Então, isso motivou a Almerinda a se juntar ao movimento feminista. Sempre achei que o meu nível só não podia subir se não fosse coletivo, se o movimento não fosse coletivo. Encontrei a maior liberdade para levar o voto feminino e a opinião feminina em todos os setores. Encontrei também companheiras de grande renome, que agora me escapa a memória, mas todas elas, cada um no seu setor, teve grande valor e conseguimos compor isso, fazer com que a mulher tivesse o mesmo direito que o homem, no campo político como no campo científico. Almerinda foi cronista e datilógrafa. Como cronista, levava a campanha feminista aos jornais. Já como assalariada, dava voz às demandas trabalhistas dentro do movimento sufragista. Ela fundou e foi presidente do Sindicato dos Datilógrafos e Taquígrafos e, por isso, foi uma das 40 representantes classistas na Assembleia Nacional Constituinte de 1933. Foi a única mulher a votar como delegada eleitora. É muito importante que a história de Almerinda Gama esteja sendo resgatada para mostrar o protagonismo da mulher negra e nordestina no contexto da luta pelo voto feminino. Todos sabemos que a mulher sofre com a invisibilidade da história. A mulher negra sofre muito mais por causa do racismo estrutural que nega a importância da luta da mulher negra por direitos. O debate sobre o voto feminino começou com a própria proclamação da República em 1889. Em 1932, com a aprovação do Código Eleitoral, surgiu a primeira abertura, mas foi em 1934 que a regra ganhou corpo constitucional. Agora, com um porém, só poderiam votar as mulheres que fossem servidoras públicas remuneradas. Foi só em 1946 que todas as mulheres brasileiras tiveram acesso ao voto. Eu, como filho de uma mulher política, muitíssimo querida e reconhecida por seu trabalho, sei o quanto a mulher tem uma sensibilidade social ímpar e entra para a vida política com a coragem e gana que são admiráveis. A trajetória de minha conterrânea Almerinda Gama é louvável e certamente pavimentou as trilhas para muitas outras mulheres combativas que vieram depois dela em busca de mais espaço e mais direitos para a nossa sociedade, ainda, infelizmente, tão desigual. Hoje, nós mulheres nos dizemos feministas, a gente lida com muita desinformação sobre o que é ser feminista. Agora, imagine ser feminista no começo do século XX. Isso estava ligado a muitos estigmas e preconceitos, e a Almerinda nunca temeu isso. Ela enfrentou esses preconceitos e se empenhou para lutar por uma sociedade mais justa, onde homens e mulheres tivessem direitos iguais. Lúpus, fibromialgia e Alzheimer são incuráveis. Mas os pacientes podem ter qualidade de vida se o diagnóstico e o tratamento forem precoces. Esse é o foco da campanha Fevereiro Roxo. Sentir dores constantes não é normal. Esquecer caminhos de rotina não é normal. Ter fraqueza e tontura com frequência também não é normal. Se você conhece alguém com esses sintomas, alerte. É hora de procurar um médico.
Alguns desses sintomas podem ser o início de doenças como fibromialgia, mal de Alzheimer e lúpus. Para incentivar as pessoas a procurar diagnóstico o mais cedo possível, instituições médicas criaram a campanha Fevereiro Roxo, para a conscientização sobre essas doenças. Elas são consideradas incuráveis pela medicina, mas isso não é uma sentença definitiva. É possível ter qualidade de vida com medicamentos e o acompanhamento correto. O lúpus, a fibromialgia e a doença de Alzheimer são doenças que arrastadas para o diagnóstico. Muitas vezes o paciente passa por vários médicos até a conclusão do diagnóstico. Perde muito tempo. O Fevereiro Roxo é destinado a uma campanha de conscientização. Elas sendo diagnosticadas rapidamente ou precocemente, dá para se orientar uma vida saudável, conviver com a enfermidade sem grandes padecimentos, não é? Isso é muito importante. O Fevereiro Roxo é muito importante para darmos visibilidade a 3 doenças que não têm cura: lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Pois é compartilhando conhecimentos, conscientizando toda a sociedade sobre essas 3 patologias que aumentamos as chances de um diagnóstico precoce e uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Louvo a iniciativa de fazer com que o roxo possa remeter para a descoberta, o diagnóstico precoce dessas 3 doenças, que com certeza melhorarão e muito na abordagem e no tratamento com um prognóstico melhor para os pacientes. No caso de um diagnóstico desses, é importante não entrar em pânico. Cuidar do lado emocional faz parte do tratamento. Os médicos, terapeutas não fazem milagres. Na verdade, o curador, o médico terapeuta, não cura uma pessoa. É a pessoa que se cura, quando ela se permite ser curada. E por isso que é tão importante também o cuidar do campo emocional, das questões que podem provocar aquele desequilíbrio de saúde. Se a gente parte do princípio de que nós somos um ser completo, que tem corpos, né? O emocional, o físico e o espiritual, é claro que essas 3 instâncias, esses 3 corpos, interagem entre si e falam da nossa saúde, tanto física quanto mental quanto espiritual. E que tal começar hábitos novos que podem preservar a sua saúde? Alimentação saudável, exercícios constantes, mente e emoção em equilíbrio. E você já ouviu falar de meditação? Meditação é o processo através do qual você entra num estado de calma, num estado de tranquilidade. Acontece um fenômeno importante quando eu respiro conscientemente. Ou eu respiro conscientemente, ou eu penso. Não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então eu fecho a fábrica do cortisol, da adrenalina e aciono a fábrica da dopamina, da serotonina, da endorfina, da ocitocina. E o meu sistema neurobiológico responde imediatamente a isso. Meditar é cuidar de todos os aspectos da sua saúde mental, física, emocional, psicológica e espiritual. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.